Olá pessoal, meu nome é Esther e meu objetivo é simplesmente abençoar a sua vida de alguma forma, seja através de uma palavra, dicas ou compartilhando momentos. Hoje nós vamos estudar a Bíblia juntos e a primeira coisa que você vai fazer é separar uma Bíblia de linguagem atual. Essa aqui que eu estou utilizando para o nosso estudo é a Bíblia Viva. Ela tem uma linguagem muito simples, muito fácil, então você vai ler e não vai ter dificuldade para interpretar o texto. A Bíblia nós vamos ler, nós vamos pensar e nós vamos colocar ela em prática. A Bíblia não é um livro somente para ler. Você deve praticar aquilo que está escrito. Então, vamos começar com o nosso estudo? Mas antes disso, eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e o seu comentário, porque com essa atitude você me ajuda no crescimento do canal e o YouTube entende que esse conteúdo é importante e divulga para mais pessoas. Então, nós juntos conseguimos espalhar a palavra de Deus. Então, vamos lá, vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje o nosso tema é as duas árvores do Jardim do Éden. Hoje nós vamos estudar sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vamos lá? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 2:8 diz assim: Plantou também o Senhor Deus um jardim no Éden, para os lados do Oriente, e nesse jardim colocou o homem que havia criado. Então o Senhor Deus fez brotar toda espécie de lindas árvores que produziam frutas boas como alimento. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vimos aqui que Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem de uma forma perfeita, pura, a imagem e semelhança de Deus. E ele também criou uma casa para o homem habitar, que era o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um paraíso. Lá tinha tudo o que o homem precisava. Lá não existia necessidade alguma. Tudo o que ele precisava tinha lá. Não existia doença, não existia morte, não existia nenhum mal, não existia nada de errado no Jardim do Éden. Era perfeito, era o paraíso. Mas no meio do jardim existiam duas árvores muito especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos estudar sobre as duas já já. Vamos lá? Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. E deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. Você já parou para perguntar por quê? Por quê que Deus colocou uma árvore no meio do jardim, sendo que você não poderia comer dela? Por que Deus fez isso? Quanta tentação! Por que Deus colocou algo que você não podia ter acesso? Por causa do poder da escolha. Entenda uma coisa: Deus ele não criou robôs, ele não criou escravos, ele criou filhos para se relacionar com ele. Relacionamento é uma troca, é dar e receber, e receber. É um relacionamento, é uma troca. E essa troca ela não pode ser obrigatória, ela tem que ser por vontade própria, por escolha. Eu escolho me relacionar. Você se relaciona com quem você quer. Quem você não gosta, você não relaciona. Com quem você gosta, você desenvolve um relacionamento porque é gostoso. E é natural, né? É natural, é espontâneo. E Deus queria ter um relacionamento com o homem. Mas como que você vai ter um relacionamento com alguém que está sempre te obedecendo porque ele é obrigado a obedecer? Você entende a diferença? E aí que entra o famoso livre-arbítrio, ou seja, o poder da escolha. Quando Deus coloca uma árvore
que você não pode comer dela no meio do jardim, Deus ele está te dando o poder da escolha. Filho, essa aqui é a sua casa. Tudo que você precisa tem aqui. Não te falta nada. Tá tudo aqui. Mas o que essa árvore está fazendo aqui, gente? Por que essa árvore está aqui? Por causa do poder da escolha. Aqui o homem teve a oportunidade de escolher obedecer ou desobedecer. Aqui vem o poder da escolha. E nós vimos, né, um pouquinho mais para frente, lá em Gênesis capítulo 3, que surge, né, em Gênesis capítulo 3, uma serpente, que na verdade é o diabo. E ele fala nos ouvidos da Eva, né, para ela poder comer daquele fruto que era muito agradável aos olhos e era uma delícia ao paladar. Então, ou seja, a serpente, que na verdade é o diabo, seduziu a mulher que comeu daquele fruto, ofereceu para o seu marido que não disse não e também comeu. Os dois erraram, os dois escolheram desobedecer. E por que aqui no finalzinho diz assim? Se você comer dessa fruta, certamente você morrerá. Por que tem essa palavra morrerá? Porque aqui é onde entra o pecado. Quando você desobedece a Deus, entra o pecado, entra a imperfeição, entra tudo aquilo que é de errado. Por quê? Deus é santo, Deus é perfeito. Tudo que ele faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Mas a partir do momento que o homem escolheu desobedecer, ele escolheu pecar, ele introduz o pecado na humanidade. Por que que ele morrerá? Porque essa é a consequência de nós pecarmos. O salário do pecado é a morte. É a morte física e a morte espiritual. Então, vamos seguir aqui com o nosso estudo? Gênesis capítulo 3, 22. Aqui, eles já tinham feito a sua escolha, eles erraram, eles pecaram, e eles estavam sendo expulsos do jardim do Éden, mas nós vamos entender o porquê também. Então disse o Senhor Deus: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida, para que não viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden e mandou cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de ter expulsado o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, os quais, com uma espada flamejante que se movia, guardava o caminho de acesso à árvore da vida. Por que ele teve que expulsar Adão e Eva do jardim? Adão e Eva, com a sua escolha de desobedecer, eles introduzem o pecado na humanidade. Agora, imagine uma pessoa má mesmo, vivendo eternamente. Não ia ser bom, né? Já pensou? Um assassino, alguém que é mal mesmo, de verdade. Existem pessoas más, existem pessoas muito más. Imagine uma pessoa que é má vivendo eternamente. Não é uma boa ideia, né? Não é uma boa ideia. Então foi necessário que Deus retirasse o homem, né, o ser humano, do jardim para guardar o jardim, para guardar a árvore da vida. Vamos entender uma coisa. Nós temos inclusive um estudo, né, sobre isso aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo sobre o estudo sobre Gênesis capítulo 3. Porque Gênesis capítulo 3, gente, tem muita coisa para poder aprender. E nós temos um estudo aqui que ele está separado em 3 vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para depois você poder assistir e aprender. E nós aprendemos, né, com esse estudo de Gênesis capítulo 3, que quando Deus fala que para não comer do fruto da árvore, senão vai morrer, essa morte são 2 mortes, a morte física e a morte espiritual. A morte física nós morremos até hoje. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O nosso corpo ele é pecaminoso. Ele deseja o mal, ele deseja as coisas erradas. Então, o nosso corpo, ele tem fim por causa do pecado. Mas também existe a morte espiritual.
E nós aprendemos também no nosso estudo, né, de Gênesis capítulo 3, que existe uma forma de nós vencermos, de nós sermos salvos. Como? Aceitando a Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio com um objetivo. Ele não veio aqui para passear. Ele veio aqui com um objetivo. O objetivo de Jesus foi vir aqui na Terra, nos ensinar como viver, como é que se vive, como é que se tem uma boa vida. O que nós devemos fazer aqui em vida? Ele nos ensinou a viver. Os ensinamentos de Jesus são extraordinários. Eu estou lendo, inclusive, o livro de Mateus e eu falo assim, gente, quanta informação. Em um capítulo tem tanta informação, mas tanta informação, que é necessário ler mais de uma vez, para a gente poder aprender. E tem muita coisa que Jesus nos ensinou em vida. Mas ele teve que morrer. Por que ele teve que morrer? Para pagar o preço do nosso pecado. Porque quando Adão e Eva eles pecaram lá no jardim, eles deveriam morrer fisicamente e espiritualmente. Mas como um pai vai ver o seu filho indo em direção à morte e não fazer nada? Então, Deus bolou um plano que foi o quê? O plano de resgate ou o plano de salvação, que é enviar o seu Filho Jesus aqui na Terra, nos ensinar a viver, como viver. Ele morreu aqui no nosso lugar. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si tudo aquilo que era ruim e ele morreu na cruz. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele morreu para nos salvar, para que nós fôssemos libertos dessa segunda morte, que é a morte espiritual. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, aceita o sacrifício, aquilo que ele fez na cruz, aceita a sua morte, aceita o seu sacrifício, ele está sendo resgatado dessa morte espiritual. Conseguiram entender? Então, vamos continuar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Olha, nós estamos no primeiro, agora nós vamos para o último. Apocalipse, capítulo 2. Olha, gente, são estudos maravilhosos. Eu estou maravilhada com esse estudo. Capítulo 2, versículo 7 diz assim: que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos os que forem vitoriosos, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu não vou ler o capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, porque ele é grande, né? Então tomaria muito tempo, mas eu te aconselho a ler. Antes de nós lermos, né, esse versículo, ele está falando assim, eu estou vendo que você está resistindo ao pecado. Ou seja, você não está mentindo, você não está roubando, você não está matando, você não está cometendo os pecados, você está lutando contra a sua carne, contra aquilo que a sua carne pecaminosa ela quer. Porque é aquilo que eu falei, né? O homem introduziu o pecado no mundo, foi o homem que fez isso. Então nós temos acesso à escolha de fazer aquilo que é certo e aquilo que é errado. E normalmente aquilo que é errado nos atrai, porque tem o dedo do diabo. O diabo ele usa coisas para nos atrair, para nos fazer pecar, para nos fazer errar, porque existe uma guerra no mundo espiritual. Nós não conseguimos ver com esses olhos aqui, mas existe em todo o tempo, em todos os segundos da sua vida, existe uma guerra espiritual entre Deus e o diabo. Por quê? O diabo quer que você vá para o inferno. O diabo quer que você viva no pecado, que você viva a sua vida mergulhada no pecado. Por quê? Porque o pecado te separa de Deus. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Ninguém sabe. Não sabe se você vai morrer de acidente, se é de velhice, se é de doença. Quando é que isso vai acontecer? Ninguém sabe. Então, o diabo ele quer que você viva no pecado. Viva escolhendo pecar. Viva escolhendo o lado dele, para quando você morrer, você ter a morte espiritual. Em contrapartida,
Existe Deus que o tempo todo quer te resgatar. O tempo todo está te alertando. Meu filho, não faz isso. Meu filho, olha o que você está fazendo. É o tempo todo essa guerra. Sabe quando a gente vê assim em desenho, sabe? Quando fica um capetinho de um lado e um anjinho do outro? É tipo isso mesmo, sabe? E Deus o tempo todo tentando nos resgatar. Olha, a Bíblia está aqui, meu filho. Você não sabe como viver, você não sabe o que fazer? Toma aqui o manual. A Bíblia é o manual. A Bíblia é a boca de Deus. E então nós precisamos viver com a consciência de que essa guerra espiritual existe. É o diabo querendo a nossa alma e é Deus também querendo a nossa alma, porque ele nos quer no paraíso novamente com ele. Só que a escolha de onde nós vamos após a morte é nossa. A escolha de onde nós vamos é nossa. Só que essa escolha a gente faz aqui em vida. Essa escolha nós fazemos em vida, com as nossas atitudes. Então vamos lá. Apocalipse 2:10, um pouquinho para frente. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias. Mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Vamos ler o 11 também. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aquele que for vitorioso não sofrerá a segunda morte. E agora, conseguiu compreender? Existe uma guerra no mundo espiritual o tempo todo. E se você permanecer em Deus, se você escolher dia após dia, eu escolho Deus. Eu digo não para o mundo, eu digo sim para Deus. Você está fazendo uma escolha diária, porque você não sabe que você vai morrer. Então, essa escolha ela tem que ser diária. Não é hoje eu vou errar, amanhã eu peço perdão. E se você não chegar até o amanhã, como é que você vai fazer? A escolha é sua. Quem permanecer firme até o final é aquele que vai ganhar a coroa. Olha só, que bacana. Deus nos orienta o tempo todo, gente. Deus não nos deixa enganados em nenhum momento. Porque Deus não é igual ao diabo. Quem te engana é o diabo. Quem coloca a venda nos seus olhos é o diabo. Deus está aqui é para tirar a venda dos seus olhos, é para fazer você enxergar. Meu filho, está aqui o bem e o mal, qual que você quer? Tudo tem uma consequência, inclusive a forma que você está vivendo nesse exato momento. Então, e aqui no finalzinho diz assim, ó, aquele que for vitorioso não sofrerá a segunda morte, que é a morte espiritual. Quando diz morte espiritual, quer dizer ir para o inferno mesmo, é a condenação eterna. Porque quando você aceita Jesus, você é resgatado dessa condenação. Quando você vive uma vida em pecado, você não aceita Jesus, você vive em pecado e você morre, você é condenado. Condenação eterna, não existe segunda chance. Você está vivendo esse tempo todo aqui na Terra, você ainda quer morrer e ter uma segunda chance? É muito, né? Então, é isso que quer dizer essa segunda morte. Se você vive uma vida correta, fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ordenou, e você aceita Jesus, porque eu vejo muitas pessoas assim, eu aceitei a Jesus, mas não muda de vida. Você consegue me entender? Eu aceitei Jesus, mas não muda de vida. Está contradizendo, não está não? Eu vou aceitar Jesus, mas eu vou continuar mentindo. Eu vou continuar roubando. Eu vou continuar me prostituindo. Eu vou continuar fazendo tudo errado? Ou você aceitou ou você não aceitou. Porque é pacote completo. Quando você aceita Jesus, você aceita os ensinamentos dele. É claro que a mudança ela não é instantânea. Não, ela não é. Ela é diária. É uma luta entre o seu espírito e o seu corpo, a sua carne. A sua carne quer pecar, a sua carne quer fazer coisas erradas, mas o seu espírito, ele está em Deus. Deus fala com você o tempo todo, filho, eu estou aqui.
Vem comigo que eu tô aqui que eu te ajudo, cola em mim. Então existe essa luta o tempo todo. Vamos seguir, que nós já estamos terminando. Olha, capítulo 22, um pouquinho para frente, bem para o finalzinho da Bíblia, quase finalizando. Na verdade, é o último capítulo da Bíblia. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, limpa como um cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, e que passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá frutas 12 vezes por ano, uma de cada mês. As folhas eram utilizadas como remédio para curar as nações. Na cidade não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os servos dele o adorarão. Eles verão o seu rosto, e o nome deles estará escrito nas suas testas. E ali não haverá mais noite, não haverá necessidade de luz de candeia ou de luz de sol, porque o Senhor Deus será a luz deles, e eles reinarão para todo sempre. Olha só que interessante. Que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Quem foi o sacrifício? Quem pagou o preço dos nossos pecados? Jesus. Jesus é a água que nos limpa, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Quando o seu filho ele vai brincar lá fora e ele volta todo sujo, a primeira coisa que a mãe faz é: vai tomar banho, menino. Manda tomar banho. Por quê? Para se limpar, para se lavar, para se purificar. E Jesus é aquele que nos limpa. Nós estamos lá no mundo, sujos, cheios de pecado. Jesus nos pega e nos lava. Ele nos limpa, ele tira de nós todo o pecado. Para quê? Para nós termos acesso a Deus. Porque Ele é aquele que nos limpa. Ele é aquele que nos purifica. Jesus é a água da vida, a vida eterna que flui do trono de Deus. Vamos continuar. No versículo 14 ao 16, diz assim: Felizes todos os que lavam as suas vestes, para terem o direito de comer do fruto da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Do lado de fora da cidade estão aqueles que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os que praticam a imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo a vocês para contar todas essas coisas às igrejas. Eu tanto sou a raiz quanto descendente de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Jesus é aquele que veio para nos lavar, nos limpar de todo o pecado e nos dar acesso a Deus. Mas a escolha, ela é de cada um de nós. Lindo esse estudo, né? Quando você tiver um pouquinho mais de tempo, leia esses capítulos por completo, sabe? Leia lá Apocalipse 2, Apocalipse 22, ele todo. Gente, quando eu li tudo, né, na verdade. E quando eu li, eu fiquei tão maravilhada, mas tão maravilhada. Meu Deus! Que lindo, Senhor, extraordinário demais. E eu amo Deus. E esse Deus que é o Deus da minha vida, que é o meu Deus, eu apresento a você. Então, este aqui foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais, né, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e sobre a árvore da vida. E eu quero te ver lá no céu, hein? Quando eu morrer, quando eu estiver lá no paraíso, eu quero ver seu rostinho lá, hein? Firme comigo. E junto nós vamos para o céu, porque a decisão é nossa. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Eu espero que ele tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe muito. Beijo!